Um relatório das Nações Unidas mostrou um retrato dramático sobre a fome no Brasil. Segundo o documento, 70 milhões de pessoas enfrentaram algum tipo de insegurança alimentar entre 2020 e 2022. Desse total, 21 milhões ficaram um ou mais dias sem ter o que comer. A pandemia ajudou a ampliar essa crise humanitária brasileira, mas a falta de alimentos na mesa já vinha se agravando desde a década passada. Tanto que o país voltou, no ano passado, ao mapa da fome da ONU, do qual havia saído em 2014. A pandemia, ela não é a maior culpada pelo Brasil estar de volta a esses números extremamente altos de pessoas com fome. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ao redor do mundo, 735 milhões de pessoas passaram fome no ano passado, 122 milhões a mais do que em 2019. E para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é necessária uma ação global e urgente. O Ao Ponto de hoje analisa o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura sobre a fome no mundo, mas também fala sobre números obtidos com exclusividade pelo Globo e que sugerem sinais de melhora no Brasil no primeiro semestre. Nesse episódio, a repórter Alice Cravo, da sucursal de Brasília, dá os detalhes sobre os documentos divulgados pela ONU. E Rodrigo Afonso, o Kiko, diretor executivo da Ação da Cidadania, fala sobre os desafios para enfrentar a fome no Brasil. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 13 de julho de 2023 está começando. Vem com a gente. Alice Cravo, bem-vinda aqui ao Ponto. No ano passado, repercutiu muito uma pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, que indicava que 33 milhões de brasileiros passavam fome e que mais da metade da população brasileira enfrentava algum grau de insegurança alimentar. Agora saíram esses dados da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Qual o tamanho do problema aqui no Brasil, segundo esse relatório? Oi, Carol, obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer. Então, o relatório que foi divulgado hoje, ele mostrou que 70,3 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de insegurança alimentar, né? E essa segurança alimentar pode ser moderada, que é quando a pessoa não tem certeza se vai ter acesso ao alimento, ou ela pode ser grave, que é quando essa pessoa não tem acesso, né? Ou seja, ela está passando fome. Pelo documento de hoje, nos 3 últimos anos, ou seja, de 2020 a 2022, 21,1 milhões de pessoas estão nessa situação no Brasil, né, na situação de fome, de insegurança alimentar grave. E esse número preocupa porque mostra que teve um aumento, né, de 37% aí em relação ao último levantamento, que considerou 2019 a 2021. E nesse outro levantamento, a gente tinha 15,4 milhões de brasileiros nessa situação. E aí tem um segundo dado que a FAO também considera para medir globalmente a fome, que diz que 10,1 milhões de brasileiros estão em situação de subalimentação. E esse número ele fala sobre o acesso da população a uma dieta que tenha a quantidade energética suficiente para considerar que aquela alimentação garante o bem-estar da pessoa. Agora, Alice, você mencionou alguns números. Se a gente comparar com o relatório anterior, que é o pré-pandemia, a insegurança alimentar se aprofundou muito no Brasil, né? Sim, se aprofundou. A segurança alimentar, ela piorou nesses últimos anos no Brasil. O levantamento passado, que é esse, né, de 2019 a 2021, ele mostrou que 61,3 milhões de brasileiros lidavam com algum tipo de insegurança alimentar, e no relatório de hoje, a gente viu que esse número aumentou, deu um salto aí, né, de cerca de 14%, e aumentou para 70,3 milhões de brasileiros nessa situação, né, uma situação de insegurança alimentar grave ou moderada.
E esse dado de segurança alimentar grave, ou seja, né, que é o dado da fome, teve um aumento de 37% de um relatório para o outro. A gente sai de 15,4 milhões nesse relatório anterior para 21,1 milhões no relatório divulgado hoje. O que os pesquisadores consideram como insegurança alimentar e insegurança alimentar severa? Qual é a diferença estatística? A segurança alimentar ela é um dos indicadores usados pela FAO para medir o acesso ao alimento. Ou seja, ele considera se a pessoa deixa de se alimentar e de ter acesso à comida. E aí a insegurança alimentar ela pode ser moderada ou ela pode ser grave. Ela é moderada quando a pessoa não tem certeza se vai ou não ter acesso ao alimento, e ela é grave quando essa pessoa não tem acesso à comida por 1 ou mais dias. O mapa da fome não era divulgado desde 2015 pela ONU e naquele ano o Brasil não estava nessa lista. No novo estudo, o Brasil tem um desempenho pior do que a média global de insegurança alimentar moderada e grave. Alice, na pandemia, no ano passado, ainda a gente pegando o final do período mais grave da pandemia, o Brasil voltou a aparecer no mapa da fome da ONU. O que isso significa em números? Qual que é o critério para o país figurar nessa lista, da qual o Brasil não fazia parte desde 2014? O Brasil acabou voltando para o mapa da fome da ONU, e isso acontece quando mais de 2,5% da população enfrenta a falta crônica de alimento. A FAO ela mostrou que entre 2014 e 2016 eram cerca de 4 milhões de brasileiros, né, que sofriam com insegurança alimentar grave no país, e hoje, como a gente já falou, esse número está em 21 milhões. Esse estudo não trata só de Brasil, né, Alice? Quais são os números da insegurança alimentar no mundo e quais são as regiões mais afetadas? Então, o estudo divulgado hoje mostra que, em média, 735 milhões de pessoas no mundo passaram fome em 2022. E isso representa um aumento de 122 milhões de pessoas em relação a 2019, né? Ou seja, antes da pandemia. Eles também mediram que 2,4 bilhões de pessoas estão com insegurança alimentar, sendo que 900 milhões estão nesse estado de insegurança alimentar grave, né? Mostraram também que a África continua sendo a região mais afetada do mundo, e eles mediram que 1 a cada 5 pessoas passam fome, o que é mais que o dobro da média global. Ainda nesse levantamento, a Ásia e a América Latina aparecem como as regiões onde houve uma redução da fome, e a Ásia Ocidental e todas as sub-regiões da África, elas foram apontadas como um dos locais com crises alimentares severas, né? Mas além da pandemia, Alice, a FAO, ela apontou outras causas, né? Sim, a FAO, ela pontua a pandemia, mas ela também fala em repetidos choques e conflitos climáticos, né? E aí um dos exemplos seria a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é citada no relatório. E ele também cita o aumento da urbanização como um aspecto que afeta como e o que as pessoas comem, né? E aí esse documento chega a apontar que os governos e os atores envolvidos no combate desse cenário da fome, da insegurança alimentar, eles devem entender a tendência de urbanização para que ela seja considerada na formulação das políticas para a área. Para além desse percentual da população mundial em insegurança alimentar, que já é alto, tem também um percentual ainda maior que até consegue se alimentar, mas não tem acesso a alimentos saudáveis, né? O que também é um problema. A FAO, ela mediu a capacidade das pessoas em acessar alimentos saudáveis no mundo, e ela viu que em 2021, 3,1 bilhões de pessoas, que dá mais ou menos aí 42% da população mundial, não conseguia pagar por uma dieta saudável. E isso também é um aumento considerável em relação aos dados de 2019 que foram apresentados por eles. Mas, Alice, esse programa, apesar de tratar de uma das crises humanitárias globais hoje em dia, não só do Brasil, aqui para o nosso país ele traz algumas, de certa forma, um sinal de esperança ali no fim do túnel. Nessa quarta-feira, o Globo teve acesso à matéria sua e da nossa também sócia do podcast, Jennifer Goulart, mostrando dados novos sobre o número de pessoas que saíram da linha de pobreza do Brasil em junho. Conta um pouco pra gente.
Sim, a gente conseguiu aqui com o governo federal, com exclusividade, os números atualizados de famílias que deixaram a linha da pobreza em junho, né? Ou seja, as famílias que estão com uma renda per capita maior que R$218, que é a linha de corte aí que eles usam. E esse dado do governo foi usado para poder medir já os impactos do Bolsa Família, né? Que foi relançado em março pelo presidente Lula e que voltou aí com benefícios extras, né? Como o acréscimo de R$150 por crianças de até 6 anos, R$50 para gestantes, todos aqueles condicionantes que a gente já conhecia, né, como acompanhamento do calendário vacinal, o pré-natal, a frequência escolar mínima, e o repasse mínimo de R$600, né. E aí, por esses números do governo que a gente teve acesso, 18,5 milhões de famílias deixaram a linha da pobreza, né, no mês de junho. E a gente percebeu que os principais resultados, né, os melhores resultados foram em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco e em Minas Gerais. Alice Cravo, muito obrigado por trazer esses dados, essas informações pra gente e volte sempre aqui ao Ponto. Valeu, Alice, um abraço. Obrigada, eu estou sempre à disposição. Kiko Afonso, antes de mais nada, bem-vinda aqui ao Ponto para falar de um tema que que não deixa de ser uma das nossas várias crises humanitárias no Brasil. E a gente começa falando da campanha Brasil Sem Fome, que foi lançada em 2002 pelo Betinho, teve que voltar em 2021, diante da crise deflagrada pela pandemia. A gente está na 3ª edição da campanha, desde essa retomada, e o foco são os lares brasileiros com crianças, a situação, esses locais, esses lares com crianças, são os locais onde a situação é mais grave hoje? Sim, tudo bom, Felipe, Carol, prazer estar aqui. De fato, a situação é gravíssima. A gente tem trazido a campanha Brasil Sem Fome sempre com algum tema, algum recorte específico em relação à questão da fome. Ano passado a gente trouxe em relação às mulheres, né, porque boa parte das casas em situação de insegurança alimentar grave são chefiados por mulheres pretas, né? Então para nós é claro como isso tem a ver com tudo que a gente sempre diz do racismo estrutural da sociedade, da misoginia da sociedade brasileira e do preconceito, né, social que existe muito fortemente espelhado nas pesquisas da fome que tem saído. E a gente esse ano resolveu tratar justamente da criança, que também os lares com crianças até 10 anos são também dos mais afetados em relação à fome, né? Especialmente as mães negras com crianças de até 10 anos são os lares mais afetados em situação de fome, de segurança alimentar grave. Então, para nós, a gente precisava dar um olhar esse ano para isso, porque o futuro do Brasil está sendo desperdiçado, né? É sempre importante lembrar para quem está nos ouvindo que quem passa fome durante essa infância mais inicial, né, do 0 aos 6 anos, ele é marcado para o resto da vida com a fome, porque ele tem deficiências de crescimento, algumas vezes deficiências cognitivas, e isso não se cura depois no futuro se alimentando direito a criança ou o adulto, né, depois de passar por isso. Ele vai para o resto da vida ter um problema que já é pela situação social que ele ainda mais com a deficiência física e psicológica por conta dessas deficiências. Então é muito grave e a gente tem tentado trazer esse olhar muito, muito focado na criança nesse ano. O Kiko, a gente observa também um recorte de raça, gênero, escolaridade nesses números, né? É o famoso gênero, CEP e raça, né? É o que a gente sempre diz, a fome tem gênero, CEP e raça. O recorte é exatamente esse. E, como eu falei antes, né, ele é o reflexo do que todos nós sempre falamos em relação ao preconceito, ao racismo estrutural da sociedade brasileira. A pesquisa da fome é esse reflexo, é a gente olhar a realidade do que é esse preconceito aplicado na prática. No caso do CEP, que você mencionou, quais regiões brasileiras são mais afetadas pela fome? As periferias são grandes focos de pobreza hoje em dia. Sim, mudou muito, né, Felipe, assim, quando a gente tinha a pobreza, quando a Ação da Cidadania foi lançada lá em 1993, a pobreza era muito concentrada na região norte-nordeste, não só em termos percentuais, mas em termos quantitativos, né?
Hoje, a pesquisa que saiu ano passado da Rede Pensan mostrou muito claramente que a fome continua muito significativa em termos percentuais na região norte e nordeste, chegando a quase 50% na região norte, mas quando você desce para a região sudeste e as regiões sul, centro-oeste, mas especialmente a sudeste, você percebe que a região sudeste hoje tem mais pessoas em fome em termos quantitativos do que a região norte e nordeste. Então, a gente concentra mais no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, pessoas com fome, do que em toda a região Nordeste e região Norte. Então, isso mudou muito. A gente teve realmente uma mudança de concentração das cidades grandes, né? Rio de Janeiro, São Paulo, todos esses, Belo Horizonte, da pobreza nesse grande entorno, né? Falta oportunidade no campo, falta oportunidade nas cidades menores do interior do Brasil. Essas pessoas acabam tentando migrar para a cidade grande para conseguir emprego e chegam aqui e batem com a porta na cara porque não tem emprego, não tem, enfim, onde morar e acabam tendo que se sujeitar a morar em condições super precárias e muitas vezes passarem fome. Muita coisa, né, aconteceu ao mesmo tempo. A inflação provoca a perda da capacidade de compra do pouco dinheiro que tem o pobre. Então atinge principalmente os pobres. E também teve a pandemia, tudo o que aconteceu na pandemia. E mais o desemprego. Então tudo isso junto aumenta as pessoas expostas a esse risco, o risco da fome, e aumentou a pobreza. E é visível, né, gente? É visível que a pobreza aumentou, que a fome aumentou. Para além da fome, a insegurança alimentar está ligada a outras demandas básicas dessas famílias, como saneamento, moradia, educação, saúde. Como é que as políticas públicas podem fazer diferença para essas pessoas? Bom, Betinho dizia uma frase que para mim é espelho disso que você acabou de falar, né? A fome é a pior das mazelas que um ser humano pode passar, porque quando a pessoa está com fome, todos os outros direitos ali foram negados, né? Cidadania, democracia, emprego, renda, saúde, educação, tudo, né? Então é isso, você precisa atacar todas essas outras frentes para solucionar a fome. E a gente também diz muito isso, né? A fome, ela é solucionada por política pública. O trabalho que a Ação da Cidadania, que outras organizações da sociedade civil fazem, é um trabalho que age no vácuo do poder público. É onde a gente consegue salvar vidas e chegar nas famílias onde o poder público e as políticas públicas ainda não chegaram. Mas sem a política pública não há solução. É enxugar gelo para o resto da vida. Então o nosso foco como entidade é não só distribuir alimento, a gente também luta muito por política pública, a gente tem um trabalho de advocacy muito forte em Brasília, nos estados, nos municípios, nos conselhos de segurança alimentar pelo Brasil inteiro, para que as políticas de segurança alimentar sejam aplicadas e que a gente possa ter, no mínimo, que as leis já existentes sejam respeitadas, que nem isso muitos municípios respeitam. Então, é uma luta em várias frentes, né? Mas a gente não pode esquecer, e acho que essa é uma mensagem que eu queria trazer, de que muitas vezes se pensa só na solução e se esquece que as pessoas estão com fome hoje. Então, a assistência social, a parte assistencial de entrega de alimento, ela precisa acontecer, porque como o Betinho dizia, né, quem tem fome tem pressa. Eu não posso esperar 2, 3 anos até que a solução venha, né? E a solução por política pública demora a chegar. Então, enquanto essa solução não chega, eu preciso alimentar essas pessoas, e por isso que a Ação da Cidadania atua em todas essas frentes, desde alimentar a pessoa hoje, como pensar no futuro dela, fora dessa situação. Uma das frentes de atuação do poder público é o programa Bolsa Família, que foi ampliado desde o começo desse ano. A nossa colega Alice Cravo trouxe aqui há pouco alguns números que sugerem alguns sinais de melhora já em junho por causa da aplicação e ampliação do programa. Vocês do Ação Cidadania já perceberam alguma coisa nesse sentido também? Ainda não, Felipe. Carol, acho que a gente ainda tem um olhar de que a fome ainda é muito grande. Tá? E eu explico um pouco por isso. Não é uma questão da falta de ação do governo, é que foi um retrocesso muito grande. Tá? Então, por exemplo, né, o CAD único, que é a porta de entrada de qualquer cidadão brasileiro às políticas públicas de Estado, né? Ele foi totalmente destruído, né? Primeiro, ele foi totalmente poluído, porque
se inseriram milhões de famílias ali que não deveriam estar no momento de eleição do ano passado, e se as famílias que precisavam estar não foram buscadas pelas buscas ativas por conta da destruição do aparato de assistência social do Estado. Então hoje a gente tem um contingente enorme de famílias que deveriam estar no Bolsa Família e que não estão, e um contingente enorme de famílias que estão no Bolsa Família e não deveriam estar. O governo está trabalhando nesse primeiro ciclo na limpeza dessa base e em atrair esses cidadãos, essas famílias que estão fora da base, né? Uma das coisas que aconteceu foi que, por conta da alteração do valor do Bolsa Família no último governo e da forma como ele era dado, as famílias tiveram que se repartir e criar famílias que eles chamam famílias unipessoais. Então, antes você tinha um programa que olhava para a família como um todo e te dava uma renda de acordo com a quantidade de pessoas na família, filhos, etc. O governo anterior simplesmente criou um programa único de R$700 e acabou. Então, essas famílias precisaram se dividir. Isso poluiu demais a base, porque agora você tem uma mesma família que, em tese, mora junta, mas você tem 3 ou 4 cadastros de pessoas ali diferentes para conseguirem manter, de alguma forma, uma renda mínima para a sobrevivência. Então, tem muito trabalho pela frente. A gente entende que as políticas estão sendo aplicadas, mas ainda tem a questão do orçamento que está se colocando hoje, que é o orçamento aprovado pelo governo anterior, né? Então, só a partir do ano que vem que a gente entende que você vai ter mais recurso para aplicar mais em política pública de assistência social e também ter o ferramental voltando a funcionar para que essa curva mude mais rapidamente do que está mudando agora. Ô Kiko, qual a relevância, na sua opinião, da volta das condicionantes do Bolsa Família que atrelam o pagamento do benefício à frequência escolar e vacinação das crianças, por exemplo? É absolutamente essencial, né? Acho que o sucesso do Bolsa Família, como ele foi concebido, ganhou prêmios internacionais, ajudou o Brasil a tirar praticamente uma França inteira de população da extrema pobreza para inserir em classes médias mais baixas, mas já fora da pobreza, né? Era um exemplo para o mundo, porque não era só transferência de renda, era também passar para a família a obrigação com o futuro do Brasil, que são as crianças, né? Então, mantê-las na escola. Você tem as condicionantes, né, que fazem com que a pessoa também cumpra requisitos e possa evitar mais problemas para a sociedade no futuro. Então, essa condicionante que foi removida no governo anterior, ela fez a vacinação despencar no Brasil e a volta de diversas doenças que estão sob risco de voltar, como doenças como pólio, etc., que eram doenças que praticamente estavam extintas no Brasil e que começam a ter risco de voltar por conta dessa falta de vacinação. E é difícil também, você tem que se colocar um pouco na posição de quem está naquela situação, né? Uma família totalmente pobre, muitas vezes analfabeta, sem acesso à informação, sem acesso a apoio nenhum. Ela não tem conhecimento sobre o que ela tem que fazer de fato, né? Ela muitas vezes dá um remédio caseiro para a criança quando ela tem um problema, não leva para o hospital. Então, quando você cria condicionante, você passa a fazer com que essa família tenha que se informar para saber como ela vai tratar a criança, que ela tem que vacinar, que ela tem que levar no colégio, e aí isso muda a vida da criança e muda o futuro do Brasil. Queria concluir aqui nossa conversa com uma pergunta um tanto quanto retórica, mas focada no futuro. Você acredita que em algum momento o programa Brasil Sem Fome pode não ser mais necessário nesses moldes atuais e a gente vê o Brasil voltar a sair do mapa da fome? Olha, se a gente não acreditasse, Felipe, a gente não estava aqui. Eu acho que a gente está nessa luta há 30 anos. Vimos esse sonho chegar muito perto em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome da ONU e a Ação da Cidadania chegou a se repensar para olhar que outras fomes a gente ia atuar. Mas, infelizmente, destruir é mais fácil do que construir, né? O que demorou 2 décadas praticamente para chegar, né, no fim do mapa da fome, foi desconstruído em poucos anos, né? Então a gente precisa fortalecer as políticas de Estado, né, e não as políticas de governo. Política de Estado, que eu digo, perpassam governos, né? Independe de um governo entrar ou não, essa política ela tem que continuar sendo ativa e não ficar sendo mudada a cada 4 anos. Então, acho que tem diversos aprendizados que a gente teve ao longo desses últimos anos nesse sentido.
A gente sabe como tirar o Brasil do mapa da fome, já fizemos isso antes, as políticas estão aí, o ferramental está aí, falta vontade política, que agora a gente espera que sente, né, que mudou radicalmente. A gente acha que sim, sairemos do mapa da fome nos próximos anos, e esperamos chegar em 2030, que é a meta da ONU, com fome zero no Brasil. A gente vai fazer tudo para isso, para que a gente possa chegar a esse índice e finalmente poder dormir tranquilo. Rodrigo Afonso, Kiko, muito obrigado pela participação. Bom trabalho aí para você. Obrigado, Kiko. Volte sempre aqui ao ponto. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carol. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.